professor, historiador, psicopedagogo, acadêmico de psicanálise clínica e escritor. Autor do livro Benzedeiras, Fé e Cura do Sertão, Relações entre Ciência, Espiritualidade e Saúde. É autor também do e-book Manual do TCC Nota 10 e de artigos e diversas publicações acadêmicas na área de História, de Língua Portuguesa e de Educação. Foi coordenador pedagógico e professor de escolas de ensino fundamental até 2020 e atualmente é professor de História na Rede Pública de Ensino do Estado do Piauí. Coordenador de Cultura da cidade de Monsenhor Hipólito do Piauí, é membro ativo da Academia de Letras do Vale do Riachão, AUVAR. Graduado em História pela Universidade Federal do Piauí, é especialista em História do Brasil pela Faculdade de Ciência e Educação do Caparaó, FACEP, e especialista em Língua Portuguesa pela Universidade Estadual do Piauí, a UESP. Também possuindo pós-graduação em Psicopedagogia pelo Instituto Superior de Educação, Programas. E agora, com a palavra, o autor do livro Vença a Si Mesmo e Seja Invencível. Ouse conquistar-se. Você. Obrigado, Luan. Quero dar boa noite bem especial para vocês. Boa noite, pessoal. Boa noite. Todo mundo aqui que passou aqui na nossa mesa de honra deu a sua contribuição importante nessa noite de muita alegria. Um momento ímpar, momento este que, assim como os demais que a gente vivencia de uma forma muitas vezes simples, mas que eles são únicos e não se repetem, e por isso são valiosíssimos, e por isso nós temos que aproveitar e estar situados no agora. O agora, que é o único tempo que nós temos, já que o passado está morto, e o futuro é uma terra de ninguém, é uma terra que nós só imaginamos, criamos, fantasiamos, mas que de fato não está nas nossas mãos. Como diz os grandes filósofos gregos, Platão, Aristóteles, mas principalmente os filósofos do estoicismo, que é uma escola filosófica grega, que foi passando ao longo dos tempos e que nos ajuda a compreender muito bem os desafios do mundo moderno. Dentre eles, nós poderíamos citar aqui, por exemplo, Sêneca, entre eles também o Zenão, ele criou essa escola e que nos ensinava o poder que nós tínhamos, mas isso precisava ser desvendado, descoberto, pois ele existe dentro de nós à nossa espera. E aí eles criaram a ideia, Valdemar, que a gente tinha que meditar. Por que meditar? Porque é um momento que eu posso entrar em comunhão comigo mesmo. E assim como os psicólogos e tanto outros intelectuais, enfim, do conhecimento, mostram também aí o poder do silêncio. Portanto, os nossos colegas que estiveram aqui falaram que parabenizou a plateia porque estava em silêncio, prestando atenção atentamente aos conhecimentos que eram ditos aqui de uma forma magistral. Nós vemos aí, por exemplo, Deolinda, Graça Moura, Ilza Bezerra e os demais que constroem conhecimento no dia a dia, escrevem, assim como falou Douglas Nunes, tira da sua mente, da sua experiência de vida e coloca no papel para levar esse conhecimento a outras pessoas. E esse conhecimento, para ser produzido, alguém teve que sentar silenciosamente, porque eu não creio que saia muita coisa boa longe da concentração e do silêncio. Portanto, o silêncio se coloca como algo raro e de grande valia no nosso mundo moderno. E ele está cada vez mais escasso.
Percebamos nós como professores na sala de aula como é difícil o silêncio, e por isso também explica em parte o fracasso da educação, porque ninguém presta atenção no que o outro está dizendo. Porque a partir do momento que eu estou focado, eu estou de alguma maneira me propondo a assimilar e estou dizendo que o outro de alguma maneira tem propriedade no que está dizendo, porque passou muito e muito tempo dentro de um processo corajosamente do fazer, do construir, porque a informação nós temos solta por toda parte, mas o conhecimento é algo processado, é algo esmiuçado, é algo que eu tenho que colocar minha cabeça para ralar, né? Compreender, esmiuçar as palavras que são ditas por todos os lados, principalmente no nosso mundo moderno, que temos informações por todos os lados que poluem a nossa mente e pouco nos fazem avançar. Muitas vezes é o nosso foco e o nosso poder de concentração, porque ilude demais, desnorteia demais, e aí nós de alguma maneira nos afastamos de nós mesmos, que é o grande centro, que deveria ser o grande centro da atenção que nós devemos dar, o grande foco. Por quê? Porque quem deve ser lapidado ou se auto-lapidar sou eu mesmo. Eu que devo investir em mim mesmo, eu que devo me conhecer, eu que devo, desde ser isso, o processo educacional tem que despertar para isso, conhecer as nossas emoções, graça, porque isso nós não somos treinados na escola, nós somos treinados dentro de um sistema que ainda é do decoreba, do acumular informação, mas pouco se produz de conhecimento apurado, que venha fortalecer o eu mesmo, as minhas potencialidades, e que o conhecimento que eu adquira faça com que eu possa viver melhor, superar meus desafios. O livro, como o livro aqui fala, nós temos inúmeros desafios, e o mundo muitas vezes parece que está em tempestade, está caindo, né, tudo em nossas costas, em nossa cabeça. Mas a grande questão não é o mundo que importa, que esteja em chamas por todo lado. Como os filósofos estoicos falavam, e eu falo aqui nesse livro, não importa se o mundo esteja em chamas, o que importa é como eu encaro esses dilemas, esses desafios, como eu controlo as minhas emoções e ao mesmo tempo o que eu espero do outro, o que eu espero do mundo. Portanto, é sempre eu e não o outro. O outro é algo que foi colocado muito, vamos pensar, do mundo moderno. Sempre é culpa do outro. O mundo está assim porque os políticos não estão fazendo isso. É culpa da corrupção, é culpa não sei de quem. E aí nós somos mestres em arrumar culpados, mas nunca é nós. Portanto, o que eu digo é que nós afastamos a nossa responsabilidade de nós mesmos e perdemos a oportunidade de evoluir. E eu só posso evoluir quando eu centro em mim mesmo e não no outro. Se eu digo que a culpa dos meus fracassos, do que eu estou sofrendo agora é do mundo, então é sempre responsabilidade do outro. É uma forma de eu dizer para mim mesmo, e aí trabalhar a questão do nosso ego e do conformismo. Portanto, eu não tenho nada a fazer. E aí eu fico numa inércia terrível que nos impede de crescer, nos impede de construir, nos impede de amar, porque eu também, com isso, eu tenho muito medo, e o medo me controla, e eu acabo não fazendo nada, porque é mais tranquilo, é mais cômodo, A arte nos ensina a ter, de alguma forma, coragem, rebeldia do ponto de vista que eu tenho que acreditar mais em mim mesmo, porque o outro provavelmente
não vai acreditar enquanto eu não puxar e caminhar bastante. Quando ele vê a minha estrada já bem percorrida, talvez ele venha e dizer: opa, você acertou lá atrás. Bom, mas eu já vinha acertando. Mas para isso, o outro reconhecer leva tempo. Leva-se a constatação que é importante eu amar a mim mesmo, que é uma das grandes chaves desse livro. A ideia de eu amar a mim mesmo, me conhecer perfeitamente. E isso é muito desafiador, porque tem a grande questão que a psicanálise nos ajuda a compreender, que muita coisa está no nosso inconsciente, das nossas, como a gente foi educado na escola, como o meu pai, a minha mãe me criou, e aí vem as crenças que eles foram colocando na gente, e a gente vai passando, vai crescendo, mas aquilo está dentro da gente, mas não é no consciente. Se fosse no consciente, é algo mais fácil de detectar. Freud dizia, né, e cito ele, e cito também aqui, por exemplo, Carl Jung e outros, porque a psicanálise nos ajuda a compreender o inconsciente, aquilo que é muito difícil detectar, se não um processo, muitas vezes, de escuta de mim mesmo, por meio da mediação, muitas vezes, de um profissional, ou ainda de um grande, quem sabe, líder espiritual, um padre, um homem sábio, porque a filosofia, que eu trabalho aqui numa intersecção com a psicanálise e a psicologia, nos fazem entender um pouco do universo das emoções e o universo psicológico, centrado principalmente na ideia desse inconsciente que Freud cunhou lá atrás, começou a trabalhar no século XIX, justamente porque ele dizia que muita coisa ainda, ou toda uma gama de coisas precisava ser conhecida, e que essas coisas precisavam ser conhecidas, elas estavam bem mais profundas e não na superficialidade da minha mente. Portanto, precisaria de um processo para eu chegar até lá. Quais são esse lugar desconhecido? Muitas vezes as nossas angústias, os nossos traumas. Quais são os traumas de infância? Às vezes a relação do pai com a mãe, né? A sexualidade, que Freud tanto centrava, né, Graça? Sexualidades, como foram vivenciadas, como foram sufocadas, e tudo isso vai manifestar quando? Agora, na nossa vida adulta. Sou eu adulto com 35 anos, mas está lá. Muitas vezes, né, o que chamam, o que as pessoas gostam de falar, a criança interior começa a falar. E ela começa a falar justamente, nós vemos, por exemplo, o individualismo absurdo, não é? Porque nós não nascemos um ser social, nós nos tornamos um ser social. Portanto, por isso a dificuldade de convivência no mundo moderno, porque nós não nascemos um ser social, nós nos tornamos. E aí, como foi que a gente foi ensinado? Será essa questão da relaçãozinha com o outro coleguinha na escola? Porque o que eu vejo hoje, por experiência própria, já de alguns anos, desde 2012, portanto aí 10 anos, pouco tempo, mas tempo, eu diria que é qualidade. E as experiências, muitas vezes o que conta não é a quantidade de tempo que você viu, mas talvez a intensidade e a sensibilidade que você usou para perceber as coisas que estão acontecendo à sua volta. Eu sempre fui muito observador, como o pai, a mãe, a avó, muitas vezes se colocava, se posicionava perante, por exemplo, a briga de um filho dele com o filho do outro colega. Uma senhora, por exemplo, eu lembro, 72 anos, a neta dela brigou com outra coleguinha na escola, e aí rolou lá uma confusão. No outro dia, essa senhora ela veio lá reclamar lá na direção que a coleguinha tinha dado um tapinha na neta dela, e ela estava muito revoltada, chegou muito zangada, e ela estava dizendo, Graça, olha, viu, ela dizia, eu disse para ela que na próxima vez que acontecer isso, que ela se aproximar, ela voa no dedo dela, dá uma ventada de torar o dedo. Então vejamos a ideia da convivência. Olha só,
Olha o que essa avó está projetando, né? A forma dela se relacionar com o outro, a forma dela resolver os seus conflitos. O espaço, eles parecem que o espaço da sala de aula está sendo para você sozinha. Nós estamos criando príncipes e princesas, rainhas e reis. E aí o mundo não é isto. O mundo não é isso. O mundo é desafiador. O mundo com toda a sua complexidade, o mundo social, seja na igreja, seja na escola, seja aqui na academia de letras, por todos os cantos nós temos desafios nas convivências. Portanto, por isso que a Unesco elaborou aí 5 conceitos-chave. Um deles é o conceito de conviver. Aprender a fazer, aprender a saber, aprender a conviver. Portanto, nós não nascemos prontos, como diz o livro de Mário Sérgio Cortella, nós nos tornamos. E esse livro aqui, Vença a Si Mesmo e Seja Invencível, traz essa proposta de que, portanto, se eu preciso corajosamente me aventurar no meu universo social, cultural, espiritual, porque eu considero que a instância espiritual ela é fundamental. Por isso que eu creio, não importa seu Deus, sua religião, mas você tem que ter. Por quê? Porque alguns filósofos que eu gosto, a sociedade gosta e fala muito, como por exemplo Nietzsche. Os ateus, eles foram os mais sofredores em todos os tempos. A maioria deles, por exemplo, morreram loucos. Morreram loucos. Por quê? Porque a realidade do mundo é complexa demais e dolorosa demais para eu suportar sozinho. Para eu pegar o peso sozinho. Por isso que desde minha experiência de vida como filho de agricultor, para chegar a sair lá da roça como sou pobre, para conseguir estudar, sonhar em alguma coisa, eu precisei ter fé. Que eu aprendi muito com meus pais, mas também principalmente com minha avó, que tem 82 anos, é benzedeira, por exemplo, benze em criança, de quebrante, de ziba, mal olhado, e que eu dediquei o livro a ela, o livro lá, Benzedeiras Fé no Sertão. E trabalhava o conceito da fé, que precisa ser cada vez mais, a questão da espiritualidade trabalhada dentro da saúde. Porque sem essa fé, sem esse poder, né, que eu posso pegar, eu sou muito fraco. O ser humano é extremamente falho, frágil. O que nós temos, e que esse livro talvez também ajude a perceber, é a nossa fragilidade e o nosso ego exacerbado, que, como eu disse aqui rapidamente, por conta do tempo, nós somos treinados. Treinados por quem? Treinados por papai, por a mamãe, treinados por avós. Muitas vezes é culpa deles? Não. A questão cultural, histórica. Percebamos que as sociedades mudam ao longo dos tempos, as necessidades são outras. A história mostra isso perfeitamente. A necessidade que os gregos tinham, os espartanos tinham, não é as mesmas que nós temos hoje. A necessidade que a sociedade do século XV, XVI, os índios africanos tinham as mesmas que nós temos hoje. Os desafios não são os mesmos. E aí por aí vai. Do império também não são as mesmas. A cultura não é as mesmas. A moda não é a mesma. As expectativas não são a mesma, porque as coisas evoluem. Nessa perspectiva, é bom nós crermos na ciência, mas também nunca jamais desapegar do oculto, do que nós chamamos muitas vezes que é tradicional. O tradicional já chama-se assim, seja na moda, seja nos costumes, porque é algo que suportou a passagem do tempo e não ficou ultrapassado. A tradição é isso. Algo valioso, que valeu em todas as épocas, como os bons modos, o respeito, o amor. O amor é universal. Se eu não tenho amor, em primeiro lugar, por mim mesmo, eu não consigo amar ninguém. Se eu não me amo, aí eu vou... Por isso que a violência, o cara está chamando para brigar. Outro dia um colega, estou quase terminando já aqui a minha fala, mas eu me empolgo bastante para falar disso. Outro dia um colega aqui meu, de Moçoipó, ele disse que um colega barrou dele um dia desse numa festa. Ele disse: e aí, você achou ruim? Barrou em você no meio da rua, e aí, você achou ruim? Por quê?
Meu irmão, o cara está revoltado consigo mesmo, revoltado com a vida, revoltado com tudo. E o problema não é do mundo, é dele. Mas ele então quer projetar esse mal dele para cima de você, porque ele não se ama. Se ele se amasse, obviamente valorizaria a vida dele e aproveitaria a vida olhando ela com outros olhos, porque eu posso perceber os problemas no mundo, ou eu posso ainda voltar ao meu lugar, olhar para a beleza. Eu posso sentir, olhar aqui as ausências, ou eu posso perceber as presenças. O que mais eu valorizo nesse momento? As presenças, como Graça falou muito bem, ou as ausências? Eu não sou besta nem nada, porque eu fui aprendendo justamente na dor, nos fracassos, na queda, não do outro, mas de mim mesmo, cobrando de mim mesmo, porque cobrar demais de si mesmo, Graça, adoece. Mas não cobrar de jeito nenhum, não se cobrar de jeito nenhum, eu acho que gera um ser humano que não evolui, irresponsável e covarde, porque eu tenho que ter coragem de enfrentar os meus medos, talvez os meus defeitos, os meus erros, porque assim eu sou grande. Porque, como diria aqui uma frase que eu coloquei aqui de Platão e tantos outros, mas eu quis colocar essa aqui logo na orelha do livro, porque resume muito bem. Platão, Alexandre o Grande, porque um foi bebendo na fonte do outro. Eu vejo que o conhecimento, assim como a sociedade, é uma escadazinha, aí um vai pegando o outro, né? Por exemplo, Alexandre o Grande, grande guerreiro, conquistou grandes impérios, ele bebeu na filosofia, teve grandes professores. Por quê? Porque tudo no mundo é ideia, é no que você acredita, Ilza. Ilza falou ali, olha, não importa o que diga, eu vou continuar escrevendo, eu gosto. Está tudo feito, Ilza, porque é o pensamento. O poder está dentro de você, está dentro de mim. Se ninguém acredita em mim, Evandro, mas se eu acreditar em mim, eu me amo, acredito e sei o meu potencial, sei e valorizo as minhas experiências, sei que lutei a vida toda. Isso basta. Ninguém acredita em mim, mas acredita em mim e pronto. O mundo está acabando, ninguém acredita em você. Sim, mas eu acredito, isso basta. Você consegue tudo que você quiser. E se você não conseguiu ainda, persistência. Uma hora você vai conseguir. Não tenho dúvida disso aí. Nenhuma, absolutamente nenhuma. Principalmente quando você faz com amor. É por isso que nesse livro aqui também eu quis colocar, Douglas, uma pitadazinha lá mais para frente, do mundo do coaching, né, com Paulo Vieira, porque é a questão profissional, né? Nós somos seres, né, individuais, sociais, culturais, mas também um ser que se projeta para a sociedade, se coloca como escritor, como professor. Portanto, a ideia da profissão, da gente querer ir mais longe. Mas juntando tudo que já disseram até hoje, só tenho uma coisa para dizer. Eu posso ir longe, mas assim como Douglas estava falando aqui, eu preciso de acreditar em mim mesmo, portanto, amor a si próprio. Se eu amo a mim mesmo, eliminaria um monte de doenças do mundo moderno, bulimia, né? E outros tantos transtornos, seja alimentares, seja psicológicos, todos eles. Se eu amo a mim mesmo, eu me aceito. O mundo não me quer, mas eu me aceito, eu me amo. Eu não estaria me cortando na escola, né? Como eu vejo os adolescentes todo dia se cortando, se ferindo, se cortando, né, contraditoriamente, para eliminar a dor. Porque a dor está dentro, não é nem no físico, mas é tentar tampar esse vazio existencial. E para tampar esse vazio existencial, a gente estava falando da fé, da importância de trabalhar a nossa espiritualidade, o silêncio, a oração. Eu vou falar aqui do poder da oração, porque eu creio que a ciência é muito importante, muito mesmo, mas sem a energia do universo que pode trabalhar a favor ou contra mim, eu posso ser mais frágil, eu posso ser mais fraco. E se eu me fortaleço a minha fé e a minha espiritualidade, eu posso passar por abismos, obstáculos que o outro sem a fé, sem acreditar
está em si mesmo, porque quando eu falo a fé é um pouco de você pensar assim: bom, tem alguém que pode carregar o que eu não carrego, um peso que eu não suporto mais, então eu vou entregar para ele. Aí vem junto o que? A paciência, porque a fé traz isso, paciência, traz persistência, porque mesmo que eu esteja caído, como falava o grande pastor lá americano, Martin Luther King, ele diz: se eu puder correr, eu vou correndo. Se eu não puder, eu vou caminhando. Se eu não puder, eu vou me arrastando, mas eu vou seguir em frente, eu vou continuar. Então é um pouco disso. A fé faz isso, porque a fé também traz a esperança, esperanças em dias melhores. Quando a